Bem-vindos a mais um programa A Ciência Inspira-te, um programa da responsabilidade da AMONET, Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Eu sou Ana Costa Freitas, presidente da AMONET, e para a gravação deste programa temos que fazer alguns agradecimentos antes de começarmos o programa propriamente dito. Um é a Rádio Freguesia de Belém, que nos permite utilizar este estúdio e que nos tem ajudado nas gravações e na divulgação. Outra é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, pelo apoio que nos dá enquanto apoio às associações científicas. Hoje temos connosco Margarida Mano, que é atualmente vice-reitora para a melhoria contínua e desenvolvimento da Universidade Católica Portuguesa, é doutorada em gestão pela Universidade de Southampton e é também, apesar de ter o cargo suspenso, presidente da direção da Associação da Transparência e Integridade. E tem o cargo suspenso porque é candidata à Assembleia Municipal de Lisboa pela coligação da AD. É ainda presidente da mesa da Assembleia Geral da FORGE, Associação Fórum de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, e membro do Conselho de Supervisão da Ordem dos Engenheiros. Foi ministra da Educação e da Ciência no 20º Governo da República, em 2015, deputada na Assembleia da República na 13ª legislatura, com responsabilidades na área da educação, ensino superior, ciência, cultura, comunicação, juventude e desporto, e falámos muitas vezes durante esse período. Representou o Parlamento Português na Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, onde presidiu a Comissão de Economia e Finanças. Tem um percurso singular, visto que desempenha atualmente funções de vice-reitora na Universidade Católica. Depois desempenhou também funções de direção na Universidade de Coimbra, como vice-reitora, pró-reitora e administradora, portanto, primeiro administradora, depois pró-reitora e depois vice-reitora, e na banca, no Milênio BCP e no Banco Português do Atlântico. Foi docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 1986 a 2025, está em comissão de serviço de 2020 a 2025 na Universidade Católica, nas áreas. Portanto, foi docente nas áreas da economia, políticas económicas, gestão académica. Destaca-se com áreas de interesse científico, gestão estratégica, análise, perspectiva, cenarização, gestão de mudança, qualidade e modelos de governação. Participou nestas áreas em diversos projetos, nomeadamente enquanto especialista do European Foundation for Quality Management, no âmbito da educação, e é membro fundador das redes universitárias RAUI, UMAN e FORGE. É autora de várias publicações no âmbito do planeamento estratégico e da governação. Margarida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A primeira questão que tinha é: eu sempre a conheci enquanto vice-reitora e pró-reitora, acho eu também, com esta capacidade de gestão, que eu invejava, devo dizer, de gestão e de planeamento estratégico e comunicação, exatamente. A Margarida tinha essa faceta muito... Quando falava sobre isso, nós sabíamos que estávamos a ouvir alguém que sabia do assunto. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, como foi o seu percurso científico até fazer o doutoramento, e como é que foi este percurso de passar da administradora da Universidade de Coimbra, que é um cargo que eu acho que é, enfim, o cerne de uma universidade quase, para pró-reitora, vice-reitora e depois, enfim, este percurso político ao mesmo tempo. Portanto, no fundo, qual foi o seu percurso? Vamos começar pela ciência, está bem? Qual foi o seu percurso na área da ciência? Muito obrigada. Eu, primeiro que tudo, tenho que agradecer o convite, um convite irrecusável face aos laços e à experiência e às vividas com Ana Freitas e o que representa para mim como mulher da ciência, como reitora, como mulher europeísta. E, portanto, obviamente que era um convite irrecusável e é sempre uma oportunidade. E agradecer muito estar aqui na Rádio Freguesia de Belém com este convite. Bom, de facto... O meu percurso tem um pouco a ver com essas duas vidas paralelas, e começando pela ciência, digamos, sempre tive uma curiosidade muito forte, uma curiosidade que cruzou sempre os dois mundos, o mundo sobretudo da matemática, que sempre foi a minha disciplina
predileta, com o mundo da história, da filosofia, da geografia, muito daquilo que é o contexto social das coisas e, portanto, de facto, a escolha de economia teve a ver exatamente com isso. Isto é interessante porque a maior parte dos convidados que nós temos tido aqui, portanto agora já vamos, eu não sei bem, mas bem no 5º programa ou 6º, e tivemos antes os 6 podcasts, realmente a maior parte das pessoas, quando falam de ciência, falam dessa forma, da interligação entre diferentes conhecimentos. E às vezes eu acho que, e por isso eu acho importante estes programas para dar a conhecer o que é a ciência e o impacto que a ciência tem em tantas áreas da nossa vida, não é? Inclusivamente na vida política também. Eu acho que, enfim, a evidência científica devia estar por trás de muitas das decisões políticas. E, portanto, e isso que me está a dizer não é, portanto, essa interligação entre a filosofia e a matemática, por exemplo, as pessoas podem achar que é talvez a coisa mais oposta do mundo. Não é. E não é, não é? Exato. E na altura não tinha consciência disso, mas já à medida que o tempo passa e que experimentamos mais coisas, mais percebemos como não é. Como não é, exatamente. E de facto, na altura, eu se tivesse que escolher, escolhia claramente a área científica, porque não queria abandonar a matemática, mas a minha curiosidade pela outra área levou-me à economia, que na altura era, digamos, também havia uma área nova no chamado unificado, quando o ensino unificou, havia uma área de economia onde de alguma forma cruzava isso e, portanto, foi mais fácil a escolha. Enfim, entrei para a economia, fiz economia, portanto sempre fui uma pessoa também com alguma capacidade crítica e uma jovem e, portanto, tive um percurso natural e no final tirei uma licenciatura com uma boa nota e naturalmente que aquilo que era comum e que essa oportunidade surgiu-me foi ficar na faculdade como assistente estagiária, na Universidade de Coimbra como assistente estagiária. Fiquei, tive o privilégio... Que é uma coisa que já nem existe, não é? Exatamente, já não existe, na altura era... Enfim, era o percurso natural, era sim, percurso natural, eu também entrei. As universidades também tinham poucos quadros ainda, não é? Portanto, estávamos, enfim, 10 anos, 12 anos depois do 25 de Abril, portanto, e de facto fiquei. E sou muito grata, e foi decisivo, curiosamente, a quem, digamos, tutelou, um professor que não tinha sido meu professor, a professora Sousa Andrade, porque eu, na altura, entrei para Política Monetária e Económica, que era a minha área de eleição, na economia, e porque, de facto, eu diria que na altura propiciou-me aquilo que eu penso que poderia ter sido a melhor experiência na área académica. Ele tinha, digamos, uma prática quase de tutoria do grupo dos jovens, e eu era mais jovem, naturalmente, alguns já com doutoramento, outros não, no sentido de termos almoços regulares, conversas regulares, tertúlias regulares, e portanto eu acho que apesar... Para despertar a curiosidade, não é? Uma coisa que faz falta hoje em dia, que é a conversa, não é? Exatamente, Exato. E o colegial, do académico, que é a partilha de ideias, não é? Exatamente, é a partilha de ideias. Eu diria que foi um ano fantástico, na altura... com algum incentivo da parte dele para fazer algum estudo, e fiz artigos que depois, curiosamente, mais tarde retomei, sobre a área financeira, mas apesar de tudo eu cheguei ao final do primeiro ano e disse, não é isto que eu quero, porque eu tinha tirado economia, eu sou basicamente uma mulher da ação, e, portanto, aquilo que eu queria, tínhamos entrado na União Europeia, na Comunidade Económica Europeia, na Comunidade Europeia, né? E, portanto, na altura, aquilo que eu quero é ir para o mundo real. Eu quero ir para... Sair da tal Torre de Marfim. Quero ir, não sei para onde é que eu quero ir, mas eu quero ir pôr a mão na massa. E, portanto, essa minha... eu tenho, de facto, um perfil... consegui, felizmente, a vida trouxe-me e as escolhas e também a sorte, manter sempre a parte académica e científica em paralelo com uma parte de executiva e de gestão, mas nessa altura, quando tive que decidir, eu decidiria pela Mas não tinha ainda feito o doutoramento, não? Tinha o primeiro ano e fui. Exato. E na altura... esse percurso no Milénio e no Banco E estive 10 anos na banca. Okay. Mas, curiosamente, aí, de facto, ao fim... E, portanto, eu na altura disse ao professor, tinha muita pena que, de facto, não poderia estar em sítio melhor, mas que não gostava. Não era aquilo que eu queria. E ele fez-me As pessoas são muito importantes na nossa vida e por isso é que eu acho que é muito importante.
não sei se é estes programas, mas o que eu acho é que na vida há momentos, há acontecimentos, todos eles, que podem ter muito mais importância do que aquela que imaginamos no momento. Claro. Não é? E há pessoas que se cruzam connosco, que às vezes nem nos apercebemos, neste caso era claro para mim, que vão ter uma influência decisiva. Essa pessoa, este professor, teve uma influência decisiva no facto de ficar sempre ligada à universidade. Ele disse-me, então, Margarida, vai um ano, e depois ao fim do ano escolhe, porque não era comum, os assistentes estagiários estavam sempre em exclusividade. Fui um ano e no final do ano surgiu uma oportunidade para ter com uma bolsa, para ir para Paris, numa bolsa fazer um estudo que seria a tese de mestrado. E, portanto, eu fui para o banco no final de um ano, quando ele me disse que podia ir para Paris fazer uma... Claro. Eu disse, mas então isto também é conhecer o mundo, exato, não é? Exato. E, portanto, eu fiz a minha tese de mestrado, que eu falo nela porque hoje os mestrados é outra coisa, mas foi muito importante do ponto de vista do gosto pela ciência, sobre o ECU, moeda europeia, sim, portanto sim, muitos sim, compósitos, enfim, financeiros, um bocadinho de matemática e um bocadinho de política monetária, e fiquei com a vontade de estudar mais. Não pensei em fazer o doutoramento, mas fazer vontade de estar mais. E pronto, e continuei e estive... Vai aguçando a curiosidade, não é? Exatamente. O período, e portanto, nesse primeiro período, eu diria, nos primeiros 10 anos, para além dessa experiência importante do ponto de vista científico, porque foi o exercício de ter um problema, de estar junto de teorias, gente muito boa, exato. Internacional, e de poder ter essa, que na altura não era tão comum, mas esses primeiros 10 anos ficaram marcados pela minha experiência bancária, né? Onde eu aprendi muito sobre o que é uma organização, o que é gerir pessoas, o que é gerir projetos, o que é ter objetivos, o que é ser, enquanto organização, o que é na altura, segmentação. A banca que nesses 10 anos viveu momentos, portanto foram fases de grandes mudanças, não é? Exatamente. Porque havia, portanto, de uma banca nacionalizada para uma banca privatizada, para uma banca, no caso onde eu estava, do Atlântico para o Milénio, uma OPA na banca. Portanto, lembro-me no princípio um balcão, por exemplo, tinha um balcão razoável, uma cidade tinha 60 trabalhadores, fazia-se tudo lá do estrangeiro. Quando saí, o balcão tinha 10 trabalhadores e tinha havido na banca foi um privilégio, porque tudo o que é desmaterialização, o que é digitalização, enfim, tinha havido Entrei com o fax e com o telex e saí com os mails. Exatamente. Portanto, de facto, esse período foi um período muito importante para mim, como pessoa, porque, digamos, me posicionou mesmo do ponto de vista científico naquilo que era uma possibilidade, digamos, um profissional num âmbito de uma organização exigente. Exato. No fundo é aquilo que nós dizemos, não é? Que é a ligação da universidade com as empresas ou com o mundo real, não é? E, portanto, que é muito importante, que é uma experiência que é fantástica, não é? Quando saí, por questões até, depois a vida, nós somos várias facetas, não é? Por questões pessoais e não só, eu quando saí da banca acho que estava talvez com o melhor vencimento que já tive em termos relativos na vida, tinha carro, tinha, enfim, uma série de regalias, era na altura relativamente simples, exato. a um quadro bom subir, enfim, até porque a banca tinha muito pouca gente, foi a altura de crescimento. Mas eu nessa altura achei que estava, ou seja, se ficasse ali eu ficava acomodada. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu tinha chegado a um patamar onde basicamente precisava de voar um bocadinho mais. Precisava de ter outro mundo. Precisava de outro mundo, do ponto de vista financeiro cómodo, mas precisava de outro mundo. E foi nessa altura que eu decidi sair para fazer o doutoramento. Mas é engraçado. Fazer o doutoramento fora. Exato, porque o seu percurso é muito
de novos desafios, sempre. Constante, não é? É isso que eu acho que é fantástico. E foi fazer o doutoramento para Southampton, não é? E fui fazer o doutoramento. Inicialmente comecei, portanto fiz, obviamente era a Universidade de Coimbra, mas depois surgiu a oportunidade para fazer, surgiu também a oportunidade de fazer com um grupo que estudava muito políticas, também políticas de gestão, e aí virei para a gestão, e políticas de governance. E acabei por virar para o ensino superior, um grupo que estava cá em Bath, e depois fui para Southampton, orientadora para Southampton, e fui. E comecei como administradora. E depois, de lá, quer dizer, era o perfil corretíssimo para ser administradora, não? Pois, eu aliás comecei administradora ainda sem o doutoramento concluído, sim, não é? Portanto, porque depois filo... O administradora foi também um desafio muito grande. Muito grande. Imagino. Eu era muito jovem, tinha 31 anos, e de facto, na altura, o reitor Rui Alarcão. O Rui Alarcão. Foi o reitor. Foi o reitor Rui Alarcão que chegou ao meu currículo, eu não estava sequer lá, e que me chamou e que me convidou para conversar com ele, e de facto foi uma conversa de talvez 2 horas, em que eu diria que nós ficámos com uma ligação muito forte pela química que se estabeleceu. Eu acho que ele, arriscando numa jovem, enfim, claro, não é? Sim. Porque era, apesar de tudo, um lugar bastante... era um lugar e muito exigente. Muito exigente e muito administrativo, muito diferente daquilo que era. Claro. Enfim, e eu, enfim, achei um homem de uma inteligência superior, um homem de uma sagacidade e de uma vivacidade que me entusiasmou. Eu na vida tenho a ideia que de facto os desafios são tão mais importantes quanto a pessoa que nos coloca os desafios. Sim, claro, obviamente. E aí foi, e portanto aceitei ser administradora sem saber bem o que era, quer dizer, tinha uma ideia que seria gerir alguma coisa, e portanto isso para mim era bom. E esse período depois na administração da Universidade de Coimbra, onde estive, foi talvez o período onde se na banca foi a questão da organização, da gestão de projetos, aí foi muito a questão da gestão da mudança. E de facto, quer dizer, foram 10 anos com o que tinha aprendido, não é? Claro. E também com o que tinha aprendido a trabalhar com as pessoas, com o que tinha aprendido da capacidade que as pessoas têm, e isso eu acho que aprendi no banco, experimentando e vendo, em se superarem de uma forma incrível. Quer dizer, no banco eu vi pessoas naquela fase que tinham sido com 40 anos de banco, que tinham sido feito sempre aspectos muito rotineiros e às vezes muito de back-office, e que de repente foram colocados à frente de um balcão com aplicativos que não conheciam, a ter que dar respostas. E eu acho que essa foi uma lição de vida. Às vezes sem preparação, ou pelo menos sem preparação. Foi uma lição de vida no sentido que devemos sempre olhar para o potencial das pessoas e não para aquilo que é as suas práticas, os seus treinos, e eu acho que isso foi muito importante. Agora, não é comum também a passagem da administradora para, já tinha o doutoramento, não é para pró-reitora e depois vice-reitora? Não. Ao fim de, aí foi um bocadinho mais, 11 anos, 12 anos, penso eu decidi, eu achei, enfim, tínhamos feito uma grande revolução na Universidade de Coimbra, depois já naturalmente com o professor Fernando Rebelo e com o professor Seabra Santos, que foi, digamos, a pessoa que me marcou a seguir, né, e que me convidou para o reitor. Tínhamos feito uma profunda alteração, enfim, já tínhamos passado o ano 2000, não é? Portanto, a questão na altura usávamos o SAP, por exemplo, para tudo que era financeiro e recursos humanos. Portanto, foi uma mudança brutal. A qualidade, o balcão, tanto o centro de atendimento completo, enfim, foi... E também uma aprendizagem, como é óbvio, e com as pessoas. E, portanto, nessa altura, nós estávamos todos de acordo que a estrutura da administração tinha que mudar.
Claro. Não se justificava uma estrutura como estava, era preciso uma estrutura diferente. E também para mim era claro que, fazendo uma reestruturação, criámos um centro de serviços comuns com sim, agregando disso, aquilo exato. que eram os serviços das faculdades, e nomeadamente a Faculdade de Ciências e Tecnologia e da Faculdade de Medicina, que eram autónomas, e portanto agregámos, e portanto, naquela altura era para mim claro, era para todos que era preciso fazer uma reestruturação, e também era para mim claro que na reestruturação eu não podia ser a administradora, ou seja, para mim era claro que acabava um ciclo, que agora havia uma nova ordem, uma nova estrutura, e que eu acho que sempre tive alguma loucura, entre aspas, em aceitar desafios que vejo como experiências de vida e como oportunidades de vida, mas acho que também sempre tive a noção, ou pelo menos tive-a várias vezes, de que há um ciclo que termina e que é importante deixar. E, portanto, para mim era claro que eu não seria, portanto, ajudei a fazer a estrutura, mas era para mim muito claro que não seria a administradora. E depois foi convidada E foi nessa altura que fui convidada para o reitor, aliás, e para a vice-reitora, verdade seja dita, que a Seabra convidou-me para vice-reitora. Mas eu dizia, não, eu agora quero ir fazer outras coisas, eu quero deixar isto, eu agora vou. E, portanto, fiquei como pró-reitora, na altura com o Centro de Serviços Comuns. Depois saiu, portanto, e depois veio o João Gabriel. Que convidou então para vice-reitora. E porquê é que eu aceitei e não aceitei antes? Porque o João Gabriel convidou-me para uma coisa que para mim era irrecusável. Aí eu já tinha começado a estudar, e do ponto de vista científico, voltamos à ciência, interessava-me fundamentalmente pelas questões do planeamento estratégico, da gestão estratégica, da gestão da governance como uma componente importante de estratégica, portanto era isso, análise de cenários, era um bocado aí que eu trabalhava, e o João Gabriel convidou-me para uma coisa que era de facto a única coisa que eu podia aceitar, convidou-me para ser vice-reitora para o planeamento estratégico na Universidade de Coimbra. Como muito pouca gente acredita em planeamento, ou não acreditava em planeamento estratégico. Quando eu percebi que era genuíno da parte dele, digamos, o convite e a importância que dava, achei que tinha que dizer que sim, porque era a altura de o pôr em prática. E foi essa fase. E essa foi também uma fase muito interessante. Foi também, coincidiu com a Troika, não é? E, portanto, é num período em que... Foi quando eu a conheci, nessa altura, exatamente. Exatamente. E, portanto, tivemos a oportunidade de fazer um plano antes da Troika, e de ver que nos ajudou durante a crise, não é? Claramente não é o mérito. O mérito não era do plano, o mérito era da visão, obviamente, do reitor. E, portanto, foi uma oportunidade de pôr em prática, enfim, ao alto nível, aquilo que eu ensinava e que eu aprendia e que eu estudava do ponto de vista da estratégia. Depois largou isso tudo para ser candidata à Assembleia da República. Pois, não foi perfeitamente. Exato. Mas aí eu diria que foi completamente surpreendida, e eu diria foi o espanto, pelo menos para quem me conhecia, nomeadamente a minha família, não é? Sim. Eu própria, porque de facto eu estava como vice-reitora, tinha havido a Troika, estávamos em 2015. E eu sempre fui uma pessoa comprometida com as causas, mas sempre evitando os partidos. Também eu acho que não foi alheio o facto, sou por natureza, eu gosto muito da liberdade e da independência e é muito estrutural em mim, mas também o facto de ter exercido funções de gestão pública durante muito, quer dizer, também me afastava desse tipo de... Mas foi um convite irrecusável. Foi um convite irrecusável há aqui tantos fatores, não é? Houve a surpresa, eu era daquelas e se calhar continua a ser, que quando estávamos em família e com a televisão ligada e na Assembleia da República todos a discutir, eu desligava a televisão. Isto não é para se ouvir. Ir para aquele lugar, que é um lugar que muito me honrou estar, e é um lugar nobre, mas não era, digamos, não tinha nada a ver com a parte executiva, não tinha nada a ver com a ciência e também não tinha a ver comigo. Aliás, lugar de deputada. Exatamente, eu acho que foi o sítio, talvez onde eu trabalhei mais horas, porque estava onde eu sentia-me realizada na medida em que a responsabilidade de representar as pessoas é muito grande. Sim. Agora, onde o esforço que eu fazia para desempenhar bem o meu papel era muito maior. Então, e os 28 dias de ministra? Eu acho que isso foi um incidente curioso, mas que me ajudou muito, porque de facto, quando entrei na Assembleia, nunca vou esquecer aquele primeiro dia,
E estou neste percurso todo e na Assembleia da República também a ver aquilo que a Ana, agora veio a ideia, aquilo que a Ana disse, é que a ciência tem que estar sempre. Sempre. A ciência, o conhecimento, o rigor, a profundidade e a seriedade no tratamento das questões, a ciência que é também ética, não é? Claro, que é também claro, ética, claro. portanto é conhecimento científico, mas é também ética, Claro, obviamente. porque a ciência e a investigação têm muito de, por um lado, treino, de características pessoais, de trabalho, de disciplina, etc., mas também tem muito de método, não é? De método científico, Claro, e de método exato, de rigor. sim, exatamente. E eu acho que essa questão do método se aplicava em todos os sítios e também no Parlamento, não é? E depois, se aplicava em si ou se aplicava aos deputados de uma forma geral? Eu acho que tem que se aplicar para um bom desempenho. Eu também acho que tem que se aplicar. Tem que se aplicar para um bom desempenho. Exato, não é? eu também acho. Sentir que, em qualquer uma das experiências profissionais que eu tive... Que temos uma base, não é? Exatamente, e a estrutura é aplicável exato. E não só é aplicável, como nos garante um melhor desempenho. E senti muito isso. E depois, um aspecto muito importante também na ciência, que é criar valor, não é? Claro. É criar conhecimento, é tornar, não é propriamente útil, porque às vezes a utilidade não é imediata, mas é fazer algo que, com a aplicação desse método, nos leva a pontos mais sólidos, de conhecimento, ou pelo menos de desaparecer o desconhecimento, não é? Portanto, ficamos ali, exatamente. Agora, desse período de deputada, que foi de 2015 a 2019, não é? Uhum. Depois voltou para Coimbra. Sim, não, para mim foi claro, no final de 2019 tive experiências muito fortes, experiências muito interessantes, e para mim foi claro que estava um mandato e era um mandato que ficava. Claro. A experiência só a concluir do governo foi muito interessante, sim, porque, como eu disse, eu cheguei e o primeiro dia... reunião do Conselho de Reitores consigo. Pois foi, exato. E que fizemos uma mudança interessante. Fizemos uma mudança interessante, uma mudança exatamente. interessante, que era uma mudança importante do ponto de vista do território. Eu entrei o meu primeiro dia foi o pior na Assembleia da República, porque eu cheguei e eu pensei, como é que eu vou ficar aqui 4 anos? Havia uma grande tensão, havia um ambiente muito crispado e foi a geringonça, não é? E eu senti que eu estava habituada a uma postura muito institucional. E portanto vai ser difícil. E depois foi a ida para o governo, que foi curta mas intensa, e que foi uma oportunidade, ou seja, eu saí, vivi essa experiência tentando aproveitar ao máximo aquilo que era o conhecimento do Ministério, do seu funcionamento, até pelo que eu sabia, e saí convicta que o papão, enfim, do Ministério, seja o que isso for, que as pessoas podiam fazer a diferença e, portanto, ou seja, que um bom ministro ou um bom ministro era aquele que tinha uma boa equipa, com tempo, não é? Claro. E sabendo, e obviamente com as prioridades políticas que dependeriam de... poderia fazer diferença. E quando eu entrei eu não estava tão confiante assim. Sim. Eu achei que era uma máquina, enfim de tal forma... Exato, o Yes Minister, não era? Exatamente. Exato, temos esse impacto do Yes Minister. E, portanto, foi pouco tempo, mas foi um tempo de esperança. Portanto, quando eu saí muito mais convicta, saí acreditando que o Ministro pode... fazer a diferença. Isso faz a diferença e, portanto, o respeito pelos que nos governam e por aqueles que são escolhidos, independentemente das cores partidárias, é muito importante. E lá está. A escolha de pessoas não tem que ser cientistas, mas tem que ser pessoas para quem o conhecimento seja um valor importante. Eu também tenho isso como talvez das poucas certezas que eu tenho na vida, porque não acho que as pessoas tenham muitas. Nós temos curiosidades pela vida e vamos mudando, não é? Exatamente. A ideia de que o conhecimento é a base, não é? De tudo, acho que sim, que essa que é. Mas depois foi para Coimbra e lá estava em Coimbra. Cheguei ao fim e pensei, não, eu vou voltar, vou para a vida real, não é? Exato. Mas depois aconteceu E depois ainda por cima, além da mudança, outra vez, foi mudança de cidade e tudo, não é? Foi. Na altura quer dizer, enfim, depois de 4 anos a viver em Lisboa durante a semana, não é? Sim. Mas voltei para Coimbra, em casa, naturalmente, e de pedra e cal, e sem vontade de vir para Lisboa, ou seja, não estava nos meus planos para Lisboa. Até porque eu, como deputada, sempre me senti deputada de Coimbra, na altura. Sim, claro, exato. Depois tive um convite
pouco tempo depois, da reitora da Universidade Católica, da Isabel Capeloa Gil. Nós não nos conhecíamos bem, tínhamos tido 1 ou 2 encontros no Parlamento. Sim, exato. Com um grupo, não é? E tive, de facto, um desafio dela para vir para vice-reitora da Universidade Católica, para, entre outras coisas, fundamentalmente, para o planeamento estratégico e para a qualidade, mas sobretudo para utilizar a qualidade como um instrumento de criação de coesão territorial. Na altura, eu fiquei honrada, ficamos sempre honrados quando nos fazem convite, fiquei admirada, fiquei surpreendida. E depois também aí... não foi claro para mim, porque era um custo, obviamente, mas depois houve aí uma série de episódios, até do ponto de vista de política, alguma agitação, e o meu nome aparecer em vários sítios, e não, isto é uma oportunidade para eu entrar num projeto que faz sentido, e não me deixar andar aqui, enfim, em torno de navegar, que eu não queria, sabia que não queria. E aceitei, e de facto essa foi a fase mais recente da minha vida, que é de facto um projeto, senti muito fantástico, no sentido em que entrei numa instituição que eu não conhecia, onde não conhecia ninguém, e onde me senti muitíssimo bem acolhida, e onde sinto que o meu trabalho, o meu contributo foi... relevante no sentido do ponto de vista dos objetivos que cumpria. Também nessa altura, quando saí do Parlamento, eu achei que era muito importante a questão da transparência. Sim. E dessa luta, ou seja, que eu acho que é fundamental, sim. A minha ideia é, a sociedade civil tem que ter um papel, todos são importantes, não é? E os deputados são naturalmente o poder muito importante, a representação, mas a sociedade civil tem que ter um papel de exigência, e eu quero estar nesta luta pela defesa da transparência, portanto foi portanto daí estar naquela... Exatamente. Bem, nós estamos quase a chegar ao fim, eu só queria lhe agradecer imenso ter estado aqui. Sentou muito no percurso, mas... Exato, mas no percurso, sim, mas o percurso é sempre... Eu acho que é interessante assentar no percurso, porque as pessoas acham que este percurso mais administrativo e de gestão, etc., que não tem ciência por trás, ou que, quer dizer, não ligam tanto, chamam ciência Há coisas que parece que quando se fala em ciência vê-se uma pessoa, não é? Aqueles cientistas loucos com o cabelo em pé, uma bata e um laboratório todo virado de pernas para o ar. E não é ciência isso, não é? Ciência é conhecimento e aplicação do conhecimento. E, portanto, esse é um exemplo realmente do que é ciência. Eu só lhe queria pedir uma referência breve, antes de acabarmos, ao seu papel na Forges, porque a Forges é... pronto, era só um bocadinho isso, está bem? Não, eu acho que esse é um aspecto muito importante que é o seguinte, se eu me pensar onde é que aquilo que, digamos, o meu percurso na ciência teve mais impacto, eu penso que o maior impacto que pode ter, ou que teve, foi na criação de redes colaborativas. Sim, exato. Na criação de redes muito importante, não é? Que é muito Porque é mais importante. uma coisa, a ciência é transversal e é universal, não é? Exato. Senti muito Também há uma isso. diplomacia científica que é melhor, mais válida que a outra diplomacia. Exatamente, não é? É verdade. Porque não tem a base política Mas por eu trás, acho que aquela ideia de que sozinho Exato. não se cada vez mais não se consolida e sobretudo não se acrescenta ao conhecimento que pode ter. Exatamente. Enquanto administradora eu estive na criação com uma outra administradora de Lisboa, Luísa Cerdeira, da Humane, que era a Luísa Cerdeira, não era? Exatamente, sim. Portanto, no fundo era a rede europeia de administradores das universidades. Sim. E depois também nessa altura, em 2011, nós achámos que era muito importante criar uma rede dos interessados pela gestão com responsabilidades, a nível de reitor, mas os reitores deixam de o ser, vice-reitores, investigadores, relativamente àquilo que é a gestão do ensino superior. E de facto é um orgulho, portanto tem a matriz da ciência, do meu conhecimento, não é? Daquilo que era importante para mim, mas sobretudo foi eu acho que aí foi talvez a medida com mais impacto, porque é criar uma rede que a partir de certa altura já não é nossa. Exato. E portanto, onde foi presidente, acabei de ser e agora estou mas onde claramente agora os colegas do Brasil, do Timor-Leste, todos, exatamente. num espírito muito colaborativo e de co-criação de rede na língua portuguesa, que também é cara. Portuguesa, na língua portuguesa, que também é cara. E portanto, eu acho que a Forges é de facto uma associação com muito interessante.
ter estado, como muitos outros, no início. Bom, Margarida, muito obrigada. Eu queria agradecer-lhe imenso estar aqui connosco. É um percurso realmente notável e mais uma vez eu refiro que é bom que as pessoas tenham noção de como a ciência, de alguma forma, comanda a nossa vida e quando não comanda, devia comandar, acho eu. Portanto, isso é muito interessante. E agradecer-lhe mais uma vez o estar aqui, pedir a todos que não se esqueçam que o nosso programa está no ar de 15 em 15 dias, na Rádio Freguesia de Belém, às quartas-feiras de manhã e depois a seguir à segunda-feira em podcast. Estejam sempre connosco e deleitem-se, como nós, com a evidência, não é, como a ciência que nos inspira no fundo. Muito obrigada. Muito, eu é que agradeço muito. E também agradeço o exemplo inspirador da Ana, mulher e cientista. Obrigada. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.